nossa amiga Jandira Fegali. Tudo bom, Jandira? E aí, Nassif, que bom ver você, falar com você e com quem está nos ouvindo aqui, e a Mariana também. Jandira, e esse congresso aí, Jandira? Como é que você vai fazer com os mudões que estão lá? Então, Nassif, tem um lado engraçado dessa história, que um monte de gente comentando nas redes sociais, por favor, deixa eles o tempo todo com os esparadrapos, faz um bem para a humanidade enorme não ouvir esses caras. Até eu me senti hoje melhor do ponto de vista da minha saúde mental de não precisar ouvi-los, né, de fazer um protesto silencioso. Mas, Nassif, o Congresso, eu ouvi o Valdeir dizendo, de fato ele vem piorando muito, né? A sua qualidade de debate, a sua qualidade de intervenção, de compreensão do Brasil, de relação com a sociedade. É uma piora grande que já era prevista pelo próprio Ulisses, né? E a gente vem prevendo isso todo ano, porque os fatores que definem uma eleição eles vão se alterando ao longo do tempo. O voto hoje é muito distritalizado, muito decorrente de recursos, né, recursos públicos no sentido das emendas parlamentares, principalmente o que foi a emenda de relator, né, o chamado orçamento secreto, mas também por uma disputa, uma guerra cultural de valores muito potente, onde as redes sociais têm um peso enorme, né, onde o neopentecostalismo tem um peso enorme. Então, é uma eleição sempre violada do ponto de vista democrático por essa comunicação que falseia a verdade, que falseia os dados, e isso tem gerado um Congresso pior e um Congresso mais desqualificado e mais distante da realidade que vive das demandas do nosso povo. Então, é muito ruim o que a gente está vendo no Congresso Nacional nos dias de hoje. Eles não são majoritários, mas são uma parcela, vamos dizer assim, coesa no sentido do enfrentamento e da obstrução dos trabalhos da gente. Eita. E o desdobramento disso? Você tem as ondas aí bolsonaristas, você tem o Congresso atuando dessa maneira, você tem o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo fazendo carnaval, e você tem, de repente, a imprensa criticando o Alexandre Moraes. Como é que você vê a reação democrática aí em vista desses fusões? Primeiro é preciso a gente separar as coisas, né? Uma coisa é o debate político aberto dentro do parlamento brasileiro. Outra coisa é cometer crime. São coisas diferentes. Cometer crime, seja nas redes sociais, né, crimes contra a democracia, contra a saúde pública, contra as mulheres, contra a negritude e todos que a gente conhece. Ao mesmo tempo, crimes contra como esse do Eduardo Bolsonaro está fazendo fora do Brasil. Ele é pago pelo povo brasileiro e vai para fora articular sanções contra o próprio país, contra a sua economia. Eu acabei de ouvir que o setor calçadista, você que trabalha e é economista e trabalha com jornalismo econômico, que o setor calçadista pode demitir 8.000 pessoas com esse tarifaço de 50%. Então, eles estão jogando para o desemprego, para a paralisação de determinados setores que têm uma dependência grande com a economia norte-americana. Então, eles estão trabalhando contra o Brasil e politizando essa guerra comercial a partir de uma luta antidemocracia. Ou seja, eles querem salvar o Bolsonaro, ponto. E isso está acima de qualquer outra coisa. Hoje, no Congresso Nacional, o que eles fizeram foi tentar, num ato desesperado, chamar a atenção para ficar com esta pauta, porque a pauta econômica, a pauta do tarifaço e a pauta do Eduardo Bolsonaro tentando salvar o Bolsonaro é uma pauta muito contra eles. O Brasil se voltou contra essa posição. O sentimento patriótico verdadeiro do Brasil ele se sobrepôs, né? Eu fui lançar o meu livro numa biblioteca na Zona Norte, o pessoal dizia, Jandira, no sábado que vem é o Arraiá da Soberania, uma coisa popular. As pessoas usando a palavra soberania como algo cotidiano, como algo seu, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando trocar a pauta. Eles estão tentando chamar a atenção para a perseguição ao Bolsonaro, para uma prisão injusta do Bolsonaro, para o chororô em torno do Bolsonaro, né? Usando o Trump para isso. Não sei até onde o Trump vai escalar nesse processo, mas é muito grave, de qualquer maneira, o que já está acontecendo. Nunca houve uma tentativa de incidir sobre o Poder Judiciário brasileiro desta forma, ameaçando o ministro, sancionando o ministro, um negócio que a gente nunca viu, né? E que, para eles, isso é legal, isso é bom, porque eles querem piorar fazendo impeachment
do Alexandre de Moraes e querem anistia. Duas pautas que, na minha opinião, não entrarão em pauta, não serão votadas. Mas eles fazem, não querem perder a base eleitoral, seu núcleo duro principal, que eles ainda conseguem botar ali na rua por um tempo. Né? Então, é isso. Agora, eu percebi nitidamente, de alguns dias para cá, um certo rock de comentaristas da grande mídia, né, que até então vinham só batendo, mas tem um rock sendo feito aí, Nassif. Eu percebi claramente, hoje, por exemplo, eles só botaram comentaristas convidados que diziam que a culpa era do Alexandre de Moraes. Assim, como assim? Como é que. Quer dizer, os caras cometem um crime, eles ameaçam, eles sancionam o ministro, sancionam o Supremo, cometem crimes lá fora contra o Brasil, o Bolsonaro envolvido nisso, financiando isso, aí ele bota medidas cautelares, as medidas cautelares são desrespeitadas e ele faz o quê? Vai abaixar a cabeça para o Trump? Vai abaixar a cabeça para um desrespeito à Suprema Corte? Claro que não. Eles podem ter provocado isso para gerar essa pauta, mas a culpa não é do ministro Alexandre de Moraes, ele está certo. Ele está agindo corretamente no processo. Mas você vê uma certa virada, uma tentativa de botar, de fato, um carimbo de perseguidor, de exagerado, de extrapolando a sua competência para dentro da Suprema Corte, particularmente para Alexandre de Moraes. Agora, isso é disputa política, é disputa de rede, é guerra cultural mesmo. Nós, mas do ponto de vista do interesse das mídias, é um suicídio. É um suicídio. Se você desmonta o Supremo como último guardião da democracia, aí é a selvageria. Eles já provaram parte da selvageria com o Bolsonaro lá. Agora você vai ter um Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Quem vier no lugar do Bolsonaro, o Bolsonaro, é que nem o Trump, virar redobrado aí. Mas não tem dúvida. Essa cegueira, viu, Jandira? Mas nós precisamos, a gente está dizendo isso, né? Hoje, inclusive, nós enfrentamos aquela paralisia do Congresso, falando sobre isso, denunciando isso. Mas, obviamente, quem precisa botar ordem na casa é a mesa da casa também, né? Eu não tenho força para pegar os bolsonaristas e arrancar lá de cima. Eu, isoladamente, um grupo. Isso é uma decisão regimental, constitucional, que tem que ser aplicada pelo presidente das duas casas. Os dois soltaram uma nota de entendimento, não uma nota de força, mas uma nota de entendimento, chamando uma reunião de líderes para amanhã de manhã, tanto Senado quanto Câmara. Porque quando eles paralisam o Congresso, me lembra, assim, quem é que paralisou o Congresso na história? A ditadura. Sim. Quem impede o parlamento de falar, quem fecha o parlamento, quem impede seu funcionamento, é o que há de mais autoritário, porque o parlamento está ali aberto para o debate, para a votação e para as diversas opiniões. Pode protestar, vai para o microfone e fala. Agora, se impedir que o Congresso funcione em nome de salvar um criminoso, que é Bolsonaro, e paralisar o país, não deixar votar isenção de imposto de renda, não deixar votar taxação de super rico, taxação de bet, eles não estão a favor dessa pauta. Então, eles usam argumentos também para paralisar a própria pauta. Tem um recorte econômico, um recorte de classe nessa história. Não é só o problema Bolsonaro, tem um recorte político, econômico e de classe nisso. E a mídia, se bobear, vai fazer um recorte parecido, o que é muito grave, como você disse, para a democracia brasileira. Se detonar o parlamento, detonar o judiciário, a democracia fica onde? Isso vai ser para a própria imprensa, censura, viabilidade, tem que enxergar isso no médio prazo, no longo prazo. Né?